retomamos os trabalhos do simpósio sobre a trajetória do cangaço e repercussão social com a realização desta mesa redonda. Faz a introdução do tema o jornalista Juarez Conrado. Durante a sua exposição, qualquer indagação poderá ser dirigida a ele pessoalmente ou aos outros membros da mesa que já participaram durante esse seminário ontem e hoje, ou após a exposição nós teremos período de debate. Com a palavra, Juarez Conrado. Bem, meus amigos, boa tarde. É natural que numa palestra como esta, um assunto assim palpitante, um assunto empolgante, porque realmente o cangaço, em que pese sua figura maior, Virgulino Ferreira da Silva, ter sido abatido exatamente há 50 anos, ainda é assunto para estudo de sociólogos, historiadores, enfim. Para uma palestra como essa, é natural que todos nós nos preparemos, que inclusive temos que debater com pessoas que se interessam profundamente pelo assunto. Hoje, entretanto, já por volta das 11 horas, eu fui surpreendido com a participação de quem iria participar desse seminário e que, sinceramente, eu não sabia nem que meu nome estava incluído. Por isso, aqui estou, sem qualquer uma anotação, porque 50 anos depois da morte do Lampião, ainda são conflitantes as opiniões a respeito de como ocorreu este fato, o que levou Virgulino a enveredar pelo caminho do cangaço, enfim, uma série de nuances que ainda não estão devidamente esclarecidas. E não teria eu, de modo algum, a pretensão de querer ser o dono da verdade. Entretanto, a minha exposição, se é que eu posso chamar de exposição, é o resultado de uma série de livros, uma série de artigos de jornais, uma série de depoimentos que tomei e que consegui formar uma opinião que, evidentemente, não é e não deve ser aquela verdadeira. Tanto isso não é verdade que, no decorrer da minha palestra, dessa mesma exposição, eu espero receber dos senhores contestações, perguntas, enfim, uma série de interrupções, de intervenções que venham contribuir para que torne esse simpósio muito mais, que atinja mais rapidamente seus objetivos. Mas eu diria inicialmente o seguinte: antes de nós estudarmos o fenômeno Lampião, me parece fundamentalmente importante estudar os motivos que determinaram o seu surgimento. Lampião, dentro da minha ótica, foi produto de uma conjuntura social extremamente injusta, extremamente cruel, extremamente perversa. Uma estrutura social assentada sobre os coronéis que tudo podiam, tudo faziam e tudo conseguiam, porque social, política e economicamente eram fortes, eram todos poderosos. Então, a eles cabia que seguir tudo, porque a lei era deles, a lei era dos mais fortes. E os fortes, no caso, eram os coronéis. Então, pergunto aos senhores: é pretensão sua pintar Lampião ou os seus companheiros com um quadro, pintar um quadro de Lampião, querer transformá-lo talvez no anjo? Não. Nem Lampião, nem seus companheiros foram anjos. Como anjos também não foram as volantes que o perseguiam e que cometiam os mesmos erros, os mesmos crimes, as mesmas atrocidades que Lampião cometia. E a prova evidente disso é que, se alguns dos senhores tiverem de fazer uma visita a Poço Redondo, na estrada para Curralinho ainda tem um testemunho inequívoco disso. Lá os senhores encontrarão as sepulturas de soldados Antônio Vicente e Ceci, que foram abatidos por Lampião justamente porque é possível até que esse depoimento me tenha sido transmitido de modo errôneo. Mas aqui está a minha querida amiga Dona Sila, que ela vai me dizer se é verdade ou não. As volantes, muitas vezes, surgiam, inclusive, como cangaceiros e praticavam aquelas mesmas atrocidades em nome de Lampião. Então, o que eu quero inicialmente dizer: Lampião foi um criminoso, nasceu um criminoso, e é uma tese que eu defendo. Não. De 4 de junho de 1898, quando Lampião nasceu em Vila Bela, até
1916, quando teve ele o primeiro problema com José Saturnino, que foi o grande responsável dele vir a se transformar no cangaceiro, não se ouvia falar em crime cometido por Lampião ou por qualquer um outro filho de José Ferreira. Houve aquele problema, aquele episódio do Chucalho, que todos nós já conhecemos e que seria por demais enfadonho repetir, e daí gerou aquele problema com Zé Saturnino, o que veio obrigar em 1917, um ano depois, a Virgulino sem nenhuma condição mais de permanecer em Vila Bela, porque a polícia, mancomunada com Zé Saturnino, que tinha ligações estreitas com o governo pernambucano, através de compadres, que os compadres à época, como ainda hoje em algumas regiões do Nordeste, todos nós sabemos o que é. Imagine todos nós, políticos, talvez, aqui tem alguns políticos, sabem o que é a vida do nordestino, um homem lá naquele... Eu não digo em Sergipe, porque eu não conheço o interior de Sergipe perfeitamente, mas eu vou falar com conhecimento de causa na Bahia, que é minha terra. Eu fui político na Bahia e sei a miséria que alguns soldados de polícia praticam. Eles se investem na condição de autoridade e, em função dessa autoridade, fazem o que querem, bem entendem. Então, o que é que aconteceu? Lampião viu-se obrigado, em 1917, a se transferir para a floresta. De 1917 a 1921, começou o quê? Lampião a sofrer toda sorte de perseguições. Inclusive em 1921, quando a polícia assassinou de modo bárbaro, de modo cruel, tão cruel quanto agia Lampião, quando assassinou o velho José Ferreira. Agora pergunto eu aos senhores, o que é que se poderia esperar de um homem que cursou a escola primária? Lampião era um homem que tinha algum princípio de escola, algum princípio escolar, conhecia as letras, conhecia a leitura, como se dizia. Mas era um tabaréu, era um sertanejo, mas um sertanejo extremamente corajoso, um homem extremamente disposto, era um vaqueiro, era um homocreve. Então o que é que acontece? Este homem perseguido de todas as formas e modos, com a polícia no seu encalço, impondo-lhe as maiores humilhações, não lhe dando sequer condições de respirar, porque sempre no seu calcanhar, no seu encalço. Mata de modo bárbaro o seu pai. O que é que os senhores esperavam que Lampião fizesse quando se defrontando com a polícia? Que lhe entregasse bombons, que lhe entregasse flores ou que lhe entregasse balas? Só tinha uma alternativa para Lampião: ou se entregar, tornando-se presa fácil da polícia e daí ser assassinado, porque fatalmente seria assassinado. E a propósito disso, eu vou contar, se os senhores me permitirem, não for muito enfadonho para os senhores e para os demais participantes da mesa, eu vou contar um episódio que minha querida Sila deve conhecer, a história de Horácio Corugru, o que motivou a entrada no cangaço de Ângelo Roque da Costa, o Labareda. Então, o que é que acontece? Lampião não teve uma outra alternativa. Labareda é praticamente o mesmo caso. Labareda de Pernambuco vivia uma sua vida normal, de homem do campo, trabalhador braçal, etc. Tinha um soldado que se chamava Horácio Corugru. Era um homem terrível, um homem dado aventureiro, a conquistador. Então, basta dizer que ele tinha, e esse episódio lá no parênteses para dizer que, inclusive, eu tenho gravado, que lá na nossa documentação eu tenho muita coisa ainda gravada. Esse depoimento me foi prestado pelo próprio Ângelo Roque da Costa, o Labareda, que naqueles gravadores antigos, daquelas fitas enormes, tá? Eu tenho umas 6 ou 7 fitas dele. Então ele me conta o seguinte, que o Horácio Corugru deu-se de namoro com uma de suas filhas, uma de suas irmãs. Deu namoro e tal, e o Labareda não sabia. Até determinado dia, ele descobriu que havia um romance entre os dois. Então ele disse: olha, isso não vai dar certo. Este homem já tem 4 mulheres, é verdade? Já tem 4 mulheres morando na mesma casa com ele, para vocês sentirem que Dom Juan era o Horácio Corugru. Tinha 4 mulheres morando na mesma casa com ele, queria completar a 5ª. Enquanto eu, para conseguir uma, foi um sacrifício mesmo. Então o que é que ocorre? Ele com 4 mulheres, ele disse: olha, isso não vai dar certo. Ou você acaba com isso, ou eu vou lhe dar uma sova. Expressão de Labareda. Mas a menina, iludida com a lábia de Labareda e tal, essa história toda, então resolveu continuar. Labareda, o Horácio Corugru manda um bilhete para a menina, convidando-a a fugir para o Recife.
Mas ocorre que o bilhete foi interceptado pelo próprio Labareda. Ao invés da menina ir, porque ele não recebeu o bilhete, foi o Labareda, que naquela época era apenas o Ângelo Roque, o garoto Ângelo. Quando o Horácio chega, ele atira, mata. Daí ele não teve mais nenhuma condição, não teve mais sossego. Porque ainda hoje, amigos, o sujeito que mata um policial, sabe o que é que acontece? Imagine há 60 ou 70 anos passados. Lampião em pleno auge, terror do cangaço, governador do sertão, sanguinário, cruel, etc. Alguém ligado a Lampião, alguém ligado a Lampião, ou ligado indiretamente a Lampião, porque contando com a proteção de alguém ligado a Lampião. O que é que poderia esperar da polícia? Então Labareda não teve outra alternativa senão entrar no bando de Lampião e travou o primeiro combate, tal, no Riacho da Generosa, mas isso é outro episódio. Eu quero me prender tão somente a Lampião e Sergipe. Eu ouvi com a atenção que ele me merece, que é como um estudioso do assunto, que é como pessoa humana, que eu quero muito bem, o nosso Alcino Costa, ex-prefeito de Poço Redondo, dissertar com muita segurança, aliás, sobre os últimos dias de Lampião. Eu devo dizer o seguinte, de certa forma, eu discordo. Eu discordo alguns detalhes em que pesa o fato dele também ter contribuído para que eu, dentro daquele trabalho que eu me propus a fazer, a escrever Lampião, estrategista caboclo, mas não mostrando Lampião como bandido, nem Lampião como herói, eu quero mostrar que Lampião foi muito mais um gênio militar do que todas aquelas volantes reunidas junto a ele, que a maneira dele despistar, aliciar, fugir, etc. Então ele foi um gênio, foi um guerrilheiro na época. Mas me faltava concluir os apanhamentos, os novos elementos, me faltava visitar Poço Redondo e Pão de Açúcar. Coincidiu que em 1981 eu vim para Sergipe e fui fazer uma reportagem para o jornal lá em Poço Redondo, quando eu conheci aquele pessoal, falou, que beleza, isso aqui dá um material. Então fui colher um material para concluir o livro. Terminei, eu digo, bom, eu vou escrever alguma coisa sobre a última semana de Lampião. A última semana de Lampião, que o Alcino, o meu querido Alcino me antecedeu aqui, o meu querido Alcino me antecedeu, ele me falou sobre, falando e tal, sobre traição, etc. Eu vou contar a versão, como me chegou ao conhecimento, inclusive ele foi testemunha desse depoimento. Todos nós já sabemos que Lampião se escondeu na Gruta do Angico. Quando foi para a Gruta do Angico, apenas uma pessoa, isso eu tenho gravado, me disse que não iria. Ainda observou para Lampião, disse, olha, eu não vou, porque um lugar que só tem uma entrada e não tem uma saída não serve para mim. Isso foi Labareda, Ângelo Roque da Costa. Então começou e disse, não, eu não vou. Eu vou fazer o seguinte, compadre, eu estou me sentindo mal, eu estou gripado, eu vou a Jeremoabo, que eu vou comprar um vidro de xarope de Angico Pelotense. Eu vou comprar, eu tenho lá um coiteiro, etc, que me dá e eu... Lampião disse, tá, tudo bem, então você vá e você traz também um para mim que eu estou tossindo. Nesse período, Lampião está lá escondido. Quando aparece Humberto, um dos irmãos de minha querida Cila, que tem 4, no cangaço, certo? À exceção de Humberto, que não entrou. Humberto estava lá passeando, etc. Então pegaram o Humberto, eu quero. Aí levaram ele. Quando identificou, Lampião identificou, disse, então você é dessa família, mas você vai ficar aí, etc. Tanto que até pouco depois, isso eu vou falar ligeiramente, que é para não tomar muito tempo. Ainda matou umas criações, quis dar umas peles a Humberto. Humberto disse, não, eu não quero esse diabo não, porque a polícia sabe que eu não tenho um animal. Eu apareço com essa pele, vão dizer que é verdade, né? Vai aparecer, vai dizer que eu estou com vocês, eu quero ler esse diabo, não quero não. Isso uma não quis. Bem, Durval Abadia, filho de Dona Guilhermina Rosa, irmão de Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião e proprietários à época da Fazenda Angico. Durval veio tangindo boi. Pega o boi pra cá e tal, aquele vaqueirozinho e tal, garoto de 18 anos, quando aparece um dos cangaceiros com vida do Durval. O capitão quer falar com você. Ele tomou aquele susto quando foi. O capitão disse, o que é que você faz? Ele disse, eu abato boi. Você abate boi e tal, e onde é que você vende? Eu vendo na feira de Pão de Açúcar. Ele disse, então você vai fazer o seguinte, você deve conhecer a regra do bom viver.
Ele disse, não conheço não, coronel, capitão. Ele disse, a regra do bom viver é ver, ouvir e calar. Você é irmão do Pedro de Cândido e tal, identificou a família e tal. Então eu vou querer que você me traga 2 quilos de chão de dentro e outro tipo de carne lá que não sei. E Lampião ficou lá esse período. Durval levou no outro dia, efetivamente levou a carne e apareceu Manuel Félix, que ainda está vivo. Manuel Félix também se tornou coiteiro de Lampião. Tornou coiteiro de Lampião, tanto que era quem fazia as compras de Lampião lá na feira de Piranhas, do outro lado do Rio São Francisco. Quando apareceu um garoto novo, que era sobrinho de Lampião, que ainda sequer tinha nome no cangaço, então Maria Bonita chega para ele e diz, olha, eu estou querendo que você vá, dentre outras coisas para comprar, eu quero que você me traga linha e tal, etc. Era para cozer um bornal do sobrinho de Lampião. Ele foi e disse, mas compadre, a coisa está ruim, etc, porque os homens estão no meu pé e não me deixam. Ele disse, como é que você disse? Olha, compadre, tem polícia mais do que o diabo. A persiga, como eles chamavam, né, filha? A persiga não me deixa em paz. E eu acho que eles já estão desconfiados. Então o Lampião disse, bom, tá tudo bem. Aí Maria Bonita chega para ele e diz, então eu quero que você faça o seguinte, Durval. Você teria condições de me arranjar uma máquina de cozer? Ele disse, não, eu tenho. Porque ele lembrou-se que a mãe dele, dona Guilhermina, tinha uma máquina de costura, uma máquina manual. Ele pegou a máquina sem a própria mãe saber e levou a máquina. E Lampião chega para ele e diz, olha, nós vamos fazer o seguinte, você me aparece aqui na quinta-feira, que eu vou viajar, porque essa história também, e eu concordo plenamente com Alcino, Lampião não conversava com quem quer que seja, senão e os cangaceiros com quem eu conversei, eles são unânimes em dizer. E há um detalhe muito interessante, Lampião jamais contava vantagem. Ele nunca dizia, eu botei para correr, eu fiz, eu aconteci. Ele só fazia dizer, nós fugimos, muita bala, nós escapulimos. Ele contava vantagem, ele não era do tipo fanfarrão. Lampião não era do tipo fanfarrão, embora fosse um homem extremamente corajoso. Mas para não perder o fio da meada. Então Durval e Manuel Félix. Então ele chega para Manuel Félix e diz, olha, para Durval, diz, você faz o seguinte, você vem aqui que eu vou viajar na quinta-feira, aproveita, leva a máquina, porque ele já tinha entregue a máquina, certo, Alcino? Já tinha entregue a máquina, você vem porque eu vou pagar a você, eu vou lhe dar uma gratificação e vou lhe pagar 34 criações que eu tinha abatido, porque naquele período, Lampião é evidente que não ia ficar lá bebendo água do olho d'água do Tamanduá, que era um minadouro que tinha na boca do Angico, né, que chamava o olho d'água do Tamanduá, era de onde eles se abasteciam. Mas na véspera, exatamente na véspera, e aí é que é o detalhe histórico, exatamente à véspera, Durval está em casa, deitado, se preparando para sair cedinho, que iria encontrar-se com o Lampião, quando alguém bate na porta. Bateu na porta e disse, quem é? Aí ouve a voz do irmão Pedro de Cândido. Ouviu, ele disse, Durval, abra a porta, sou eu, Pedro. Ele disse, o que é que você quer? Disse, abra a porta, Durval, que a polícia está aqui. Quando Durval abriu, já encontrou a polícia cercando a porta, e Durval disse, olha, o Pedro de Cândido disse, não adianta mais você negar. Olha, está aqui a expressão de Durval Rodrigues Costa, irmão de Pedro de Cândido, e que me contou esse detalhe. Bom, olha aqui, eles já me judiaram, inclusive mostrou o corpo furado, a punhal. Ele disse, não tem mais jeito. Ou você vai nos mostrar, ou nós vamos morrer. Nesse ínter, o tenente Bezerra pega uma pilha, tira do bolso um telegrama que ele havia recebido do coronel Lucena, diz, lê aqui, miserável. Quando Durval se aproxima para ler, recebeu uma bofetada, como é que se chama? Um pescoção. Aí caiu na varanda da casa. Um dos soldados bateu, aí o tenente Bezerra, o aspirante, disse, não faça isso que nós vamos precisar desse homem. Aí mostrou, disse, lê aqui, textualmente, o telegrama dizia, gato no curral. Quero a cabeça de Lampião ou sua cabeça. Assinado, Coronel Lucena. Então, não tinha outra alternativa. Dali mesmo na porta, Durval nem entrou. Durval não retornou mais. Dali já foi levar. O Pedro disse, não, o pessoal realmente está no Angico que vai viajar amanhã.
Não é que Lampião houvesse confessado a ele nenhum plano dele. Ele apenas disse que fosse realmente receber de manhã, porque ele iria viajar e queria pagar, que Lampião era honesto. Ele podia se apropriar de criações, como ele fez muitas vezes com aquele coronel Reis, Petronilho Reis, lá de Glória. Ele fez, até uma vez que ele cometeu uma indignidade, eu considero uma indignidade, depois de tocar fogo na fazenda, do sogro, avô até do jornalista Raimundo Reis, cortou a pata dos animais, porque o Petronilho Reis o traiu, mas não vamos fugir. Resultado, então, foi cercaram a Gruta do Angico, esperaram pela manhã. Poucos dias antes, e é um detalhe que já ia me esquecendo, chega Luiz Pedro com 33 homens, que tinha sido chamado para a Gruta do Angico. E Curisco, o Anacleto, um homem extremamente corajoso, um homem extraordinariamente valente, também não estava. Então chega Luiz Pedro, ainda pediu na saída da fazenda, se não me engano, eu acho que eu estou enganado, mas tem essa fazenda no meio e é evidente que como eu disse a vocês, 11 horas é que eu fui chamado para aqui, então é normal que a gente procure ler para se atualizar, porque ler uma coisa, ler outra, então atrapalha. Mas se não me engano, talvez 70% de erro, mas me parece que é a fazenda Mulungu, que hoje é de Alcino, mas não sei se foi a fazenda Mulungu. Então ele ainda tomou lá e tal, na saída pediu, disse, me dá um corpinho de jurubeba, que é para criar coragem. Um corpinho de jurubeba era um golinho de jurubeba para criar coragem. Quando saíram e tal, fizeram umas acrobacias lá com o cavalo e saíram dando tiro e foram para a Gruta do Angico. Que eu, pessoalmente, se vocês me permitem até uma outra interrupção, eu acredito, e não digo que é uma tese que defendo, porque eu não defendo tese, eu apenas procuro assimilar alguma coisa que eu leio, e que se Lampião morreu há 50 anos, ninguém conseguiu ainda chegar a um consenso sobre o cangaço, os efeitos do cangaço. Não seria eu que um estudo de um livro de outro que ia tirar conclusões exatas. Entretanto, eu acredito que até mesmo pelo fato de Lampião já ser um homem de 40 anos, 40 anos, 1 mês e 24 dias, para ser exato. 40 anos, 1 mês e 24 dias, porque ele nasceu a 4 de junho de 1898. Morreu a 27, na madrugada de 27 para 28 de julho de 38, então são exatamente isso, né? 40 anos, 1 mês e 24 dias. Eu acredito que Lampião, nesta reunião que ninguém sabe, ninguém tem condições de saber. Eu acredito, pessoalmente, que Lampião iria fazer aquilo que o senhor Pereira fez com ele. Talvez fosse entregar a Curisco. É uma opinião, não estou dizendo que foi. A Curisco ou a Luiz Pedro, ou a Zé Sereno, a um dos três. Eu acredito que Lampião, já cansado, já velho, já sem uma vista, porque o galho da Umburana cegou e a outra já seriamente prejudicada, como ficou comprovada quando a cabeça dele foi para Maceió, lá no Instituto Médico Legal de Maceió, ficou comprovada que a outra vista estava com uma grave lesão. Então Lampião já não estava realmente com boa saúde. Já não estava, isso é um fato. Por isso, até mesmo meu querido professor Evaldo, ele vai ver que um homem que tem 20 anos, correndo de 7 polícias, sem comer, sem dormir, não há estrutura física que vai resistir isso. Não é verdade? O sertanejo diz que tudo é um forte, mas também é humano. Então não vai resistir. A estrutura física dele é a mesma nossa. Ele vai suportar as intempéries até uma determinada época. Depois vai fracassar. É evidente, né? Então eu acredito que esta reunião fosse uma reunião fundamentalmente importante, que talvez Lampião houvesse convocado para entregar o banco, quem quisesse talvez atender os apelos antigos que ele já recebia de Padre Cícero e de outras pessoas. Então, mas no sentido de largar, mas não largou. Eu quero mostrar como me foi contado, como ele morreu. Então, armou-se um esquema em torno da Gruta do Angico. Pela manhã, logo cedo, aí começou aquele pessoal. Então, o aspirante diz, olha, ninguém mais pessoa alguma, soldado nenhum, atira antes de ouvir o meu sinal ou minha voz de comando. Não sei se sinal ou voz de comando, mas em suma, só com a autorização dele. Quando saiu Maria Bonita, que saiu Lampião, Antônio Jacó
que era inimigo pessoal, mas daqueles terríveis inimigos de Lampião, porque um tio dele já tinha sido um tio, ou um outro parente, mas me parece um tio, já tinha sido morto depois de barbarizado por Lampião. Então a expressão dele, quando ele viu Lampião, não se conteve com ódio extrapolando todo o seu controle, ele fez a mira e gritou: Lampião desgraçado, hoje a gente risca a nossa conta da carpia. A expressão traduzida em termos, talvez em português mais claro: Lampião, hoje nós vamos acertar a nossa conta, ou vamos ver nossa conta que está na carpia. Isso mesmo quis dizer que acertava a conta e atirou. Quando bateu em Maria e Lampião, que Lampião caiu, Maria Bonita grita: corre, Luiz Pedro, mataram o Lampião. Estabeleceu-se o alvoroço. Luiz Pedro ainda tentou fugir. Luiz Pedro, ainda corajoso, compadre de Lampião, que tinha um compromisso de honra com Lampião, que nenhum dos dois deixaria o outro ferido, procuraria socorrer, mesmo com perigo de vir a ser assassinado, tentou fugir. Então Maria Bonita gritou: Lampião, você não disse que não deixaria não deixaria o compadre morrer? Luiz Pedro volta. Resultado, houve tiroteio, muita gente estabeleceu esse tumulto, muita gente fugiu. Qual é? Porque é de madrugada, então ninguém tem ao certo, só quem pode dizer. Eu acredito que nem minha querida Cila teria condições de assim dizer, porque eu andava com tantos cangaceiros na hora, né? Vai contar, tem tantos na hora. É impossível saber. Pois não. Agora estabelece uma polêmica, uma dúvida. Lampião foi assassinado, como? Foi assassinado, foi envenenado. Essa história de envenenamento é a maior balela que pode ter. É a maior balela que pode ter. Primeiro que Lampião não era tão ingênuo para se deixar envenenar por que quer que seja. E nem tão pouco dos seus companheiros. E a prova é evidente. A prova é evidente que não houve envenenamento. É que quando Maria Bonita foi baleada, que veio ser, que o pessoal correu para Lampião, então o soldado Cecília, do destacamento de Piranhas, bárbara e cruelmente, tão bárbara e cruelmente como talvez Lampião não houvesse feito com um adversário caído, sangrou repetidas vezes Maria Bonita, fato que levou ao aspirante dizer: qual foi o desgraçado que furou uma mulher dessa? Uma mulher como essa, linda como essa, não se mata. Essa mulher tem muita história para contar. Todo mundo calou porque sabia que o soldado Cecílio de Piranha seria morto naquele mesmo instante. Esta é a versão exata. Foi os corpos foram decapitados e, evidentemente, sem a cabeça, por algum tempo. Eles ficaram lá, algum tempo, não se vai pensar meses, né? Até o período da putrefação. Uns dias. Não, os corpos ficaram lá em cima de umas pedras que ainda serviram assim de objeto de curiosidade da população de Pouso Redondo, que foi para lá ver os corpos putrefactos já. E o Manuel Vélez, aí inclusive tem dois cangaceiros que eu estou esquecido, é o tal negócio, foi de manhã, não deu tempo de ler assim para me lembrar. Eu me lembro que eles eram encarregados de pegar leite, que ele chega e grita assim, diz: compadre, fogo no curral, quer dizer, é uma senha que ele deu, como dizer, está um tiroteio, fogo no curral, o que é que nós faz? Ele disse: larga esse diabo e fuja. Quer dizer, o que eu fazia, que você perguntar, né? Então disse: o que é que nós faz? De fogo no curral, larga esse diabo e fuja. Eles fugiram. Esta, não sei se a história é real, mas é a que me parece mais próxima da verdade. E, evidentemente, eu estou aqui, nós estamos num simpósio, nós estamos numa reunião, muito feliz a iniciativa dos seus organizadores, e estamos aqui justamente para trocar ideias, discutir, contestar, aplaudir, em suma, para encontrar aquilo que vai se aproximar muito mais da verdade. É lógico, e eu, com o respeito que eu tenho aos cangaceiros, com o respeito que eu tenho aos policiais, eu preferi isso, preferi mais ouvir pessoas que viveram a época de Lampião. Porque Labareda, por exemplo, eu estou falando Labareda como eu conheci outros tantos cangaceiros. Eles conversavam comigo, mas a conversa, é lógico que eles mostravam o lado não tão ruim deles.
procuravam transferir para a polícia alguma coisa, da mesma forma que a polícia procurava transferir para os cangaceiros. Como em tudo na vida, em toda guerra na vida, a história é escrita pelos vencedores. Nenhum vencedor conta se ele ganhou, ele não vai contar, ele vai contar a história ao modo dele. Não é verdade? Então nós estamos aqui reunidos. Esta é uma coisa rápida. O nosso Luiz Sotero me informou que eu teria 15 minutos. Acho que extrapolei os 15 minutos. Se não agradei, senhores, me perdoe, mas estamos aqui abertos ao diálogo, ao debate, e eu espero receber críticas ou suma. Vamos conversar, vamos discutir, para ver se encontramos alguma coisa. Agora, lamentando apenas que, apesar, e aí não vai nenhuma conotação política no negócio, lamentando apenas que Lampião, foi em 1917 que ele entrou, né? Então nós temos 71 anos da entrada de Lampião no cangaço, quando antes dele nós tivemos Neto Navio, o senhor Pereira, os irmãos Supaúba, tudo daquela época dele. Mas Lampião, que foi a figura principal do cangaço, é uma figura legendária, a figura maior do cangaço, ele foi, como eu disse, fruto de uma conjuntura social extremamente injusta. E eu lamento profundamente que 71 anos depois, ainda não se tenha feito nenhuma coisa de concreto em favor do homem do campo, para que não surjam outros lampiões. Ainda sabe por como? Porque a verdade, lamentavelmente, é esta. Se aquela estrutura social injusta e cruel existia naquela época, ela pouco mudou. E, lamentavelmente, se não tiver condições de surgir outros lampiões, porque os meios de transporte e comunicações não permitem o seu surgimento, porque eles facilmente seriam abatidos, mas existem os lampiões urbanos. São esses pivetes que vão se transformar, por culpa do governo, nos grandes bandidos de amanhã, como o Lampião foi no bandido da época de vida. Muito obrigado a todos. Passamos agora ao debate, e a palavra está franqueada aos membros da mesa e ao auditório. Eu gostaria de fazer algumas correções às palavras do nosso querido Juarez. O irmão de Sila, Humberto Paulo, Humberto São Mateus, ele não esteve em Angicos. Sila estava presente, excelente. Ele não esteve. Nessa época, em 1938, ele morava em Canhoba. Ele tinha ido embora no início do cangaço, assim que Sila foi para o cangaço. Ele foi morar em Canhoba. Foram 3 irmãos de Sila, Du, Gomercindo e Antônio. Antônio era o marinheiro, Du, Novo Tempo, Gomercindo, mergulhão, e Sila para o cangaço. E ficaram Humberto, Abdias e João Paulo. Foram os que não foram para o cangaço. Uma outra correção que eu queria fazer a Juarez é o seguinte: é que Luiz Pedro, ele não veio com 30 homens para o Angico, não. Luiz Pedro veio com Lampião. Luiz Pedro, Quinta-feira, Vila Nova e tantos outros, Elétrico, eles pertenciam ao staff, a chamada guarda de honra de Lampião. E eles vieram das Alagoas, ficaram no porto do Ique, que muitos pesquisadores dizem que foi no Bonito, mas não foi. Foi no Ique, em Alagoas, e desembarcaram do lado de Sergipe no Sacão. Daí sim, eles foram no dia 21 de julho de 1938 para Angico. Era isso. Olha, eu vou voltar a falar apenas para meu querido Alcino. Ele realmente não entendeu bem. Eu não falei que Humberto esteve na gruta do Angico. Eu disse que Humberto esteve com Lampião. E isso ele me contou. Não, ele disse que ele esteve. E isso ele me contou, sabe aonde, Alcino? Sabe aonde? Ele esteve, sabe quando Humberto me contou isso? Aonde? Na casa de Dona Emiliana Costa, sua senhora mãe, na sua presença, gravando com o gravador que você me arranjou. E Luiz Pedro realmente, era
um dos homens fortes de Lampião, porque Lampião dividia, tinha seus subgrupos. Mas Luiz Pedro chegou depois. Sabe quem me contou, quando me contou e onde eu soube? Com Florentino, aquela pessoa que você me apresentou, que inclusive nós fotografamos em cima de um jegue. Florentino, que ainda está vivo lá em Poseidon, e que você, inclusive, foi quem me falou sobre o problema do corpinho de Jurupeba, e que depois outras pessoas, deixa eu concluir, meu querido, outras pessoas vieram a me confirmar esse detalhe. Então, mas como eu dizia e fiz questão de dizer no princípio, aqui é uma conversa ampla, uma conversa democrática, eu não estou aqui como dono da verdade, eu quero apenas um esclarecimento, que quero escrever um outro livro e gostaria de ouvir de estudiosos como você e de outros elementos que possam colaborar comigo. Ó, Juarez, você se enganou quando não é Florentino, o Francilino disse que era Luiz Pedro. Na verdade, não foi Luiz Pedro. Eu não sei se Sila se lembra. Foi Zé Sereno. Foi Zé Sereno, Sila. Nesse dia, o Francilino estava na fazenda, deixa eu ver, parece que é daquele cidadão ali, hoje. Na Jurema. Estava na Jurema, Sila chegou com uma abóbora no cabeçote da cela do animal. Sila, quando balão, Zé Sereno, Sila chegou com uma abóbora no cabeçote da cela do animal. Da Jurema, eles foram aí sim, para o Munungu, do Munungu para o Bom Jardim eles foram para o Angicos. Isso foi o grupo de Zé Sereno que chegou no Angicos. Lampião veio junto com Luiz Pedro. Apenas você se equivocou no nome. Não foi Zé Sereno, o grupo de Zé Sereno, que passou na Jurema e o Francilino estava. Eu gostaria de convidar para participar da mesa a secretária de Estado da Cultura, Aglaia Alencar. Boa tarde, meus amigos de Sergipe, meus conterrâneos. Estou morando agora aqui em Aracaju, que é a minha cidade, é Aracaju, não São Paulo. Mas eu gosto muito de São Paulo também. Eu vou confirmar a conversa do Alcine, porque um mês antes, nós tivemos com o Lampião, no estado de Sergipe. Nós ficamos, foi na quadra que eu tinha tido a criança e Maria estava comigo. Lampião fez uma viagem e deixou Maria porque eu estava precisando da Maria. Quando ele chegou, ele marcou com Zé Sereno. Diz, Zé Sereno, daqui um mês nós vamos se encontrar na fazenda do Mulungu. Né? Aí foi nessa viagem que nós fomos para o Rastro da Catarina. Foi Zé Sereno, criança, e Mané Moreno, nós fomos para o Rastro da Catarina. Justamente nessa época, eu estava de dieta ainda, mas eu enfrentei a situação, fomos desembrenhados, mas andamos bastante no mato montada. Aí, quando era muito escuro, muito no Rastro da Catarina, antes da gente entrar no Rastro da Catarina, nós saímos numa fazenda que era perto de Xorroxó, da terra do Zé Sereno, porque ele era de Xorroxó. Nós íamos com fome, encontramos como dizia de primeiro. Inclusive consta aí nessa passagem, a senhora, o grupo antes de entrar em Xorroxó passou em Amparé, Macururé, onde tinha uma visita de Antônio de Ingraça e Zé de Ingraça, que era o filho de Xorroxó, né? Certo, mas dessa quadra eu não estava. Isso foi depois. Aí nós chegamos, nós estávamos com fome e encontramos um comboieiro, como chamavam de primeiro, que levava peixe. Aí eles compraram os peixes, embaixo tinha uma casa, mas sabia que os soldados estavam atrás de nós. Quando nós chegamos lá, mandaram fazer a comida do peixe, mas não chegamos a comer. Veio uma volante de Serra Negra e aquelas que iam atrás, que era do estado de Sergipe, ia atrás de nós, já no rastro. Inclusive, em vez de eles brigarem com os cangaceiros, eles brigaram um com os outros. Nesse meio que estavam brigando eles um com os outros, nós fugimos.
já era muito tarde, nós entramos no mato. A única coisa que morreu foi um cachorro que nós levávamos. Mas aí, quando foi no outro dia cedinho, nós entramos no raso da Catarina. Quando entramos no raso da Catarina, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Ninguém... Aí eu falei para o Zé Serena, a fome a gente aguenta, mas a sede não. Aí nós fomos arrancar os gravatar para ver se a gente comia, tomava água. Encontrava um pingo d'água, tinha mais aranha do que água. Aí nós mesmo molhava a garganta, não tinha nada. Aí nós saímos na frente e encontramos uns moços que estavam trabalhando numa pia, fazendo trabalhos lá, e eles tinham rapadura e farinha e uma carne seca. Aí entregou para o José. Aí nós saímos, dormimos lá no pé de cajazeira. Aí no outro dia viajamos o dia todo, aí encontramos. Aí José Sereno disse, agora nós vamos encontrar Lampião. Mas quando nós chegamos lá no coito, Lampião já estava. Estava Lampião, Luiz Pedro. Agora eu não sei se Lampião veio com Luiz Pedro. Eu não posso afirmar, sei que eu não entrei em detalhes com eles, mas eu sei que eles já estavam e nós chegamos depois. O Poço Redondo praticamente foi a morada de 10 anos de Lampião. E existe na história de Lampião esse ato dos 10 anos, 28 e 38, que só se fala os angicos. Vamos ver se a nossa Dadá vai se lembrar um episódio no Poço Redondo, perto, nas imediações de Poço Redondo, tem muitos anos, eu não sei se a memória dela, mas apenas ver se ela se lembra, ela vai falar com os senhores. Lá numa fazenda perto de Poço Redondo, chamada Quiribas, estava armado um coito de curisco. Dadá, escute, ver se você lembra desse episódio. Estava armado um coito de curisco. E os soldados, não era volante, era do destacamento de Poço Redondo, souberam que tinha cangaceiro lá das quixabeiras do Riacho das Quiribas. Aí eles foram. E quando chegaram a uma distância muito longa, uns 500, 600 metros, viram, era muito cangaceiro, debaixo das quixabeiras, jogando baralho. E os dois soldados, João Santana e Pedro Tatu, tiraram lá para o coito. E esse tiro atingiu um cangaceiro. Esse cangaceiro tinha o nome de Pau-Ferro. Eu sei que Dadá estava presente nesse dia. Eu queria perguntar a ela se ela se recorda, se ela se lembra desse episódio das Quiribas. Aliás, como eu sei que ela foi uma das pessoas que enterraram o cangaceiro morto. Boa tarde, gente. A Dadá está aqui. Conheço da vida do cangaço há 12 anos. Estou por dentro de tudo isso, todo o caso que conto. Vocês me desculpem que eu não tenho com que explicar a vocês como deve se explicar as palavras. Do cangaço eu conheço 12 anos. Todo o caso desse eu sei um pouquinho. Já viu? O caso que ele está explicando aqui, nós estávamos na fazenda das Quiribas, eu costurando, outro jogando baralho, eu encostado no pé da quixabeira, quando os soldados atiraram. Os soldados atiraram, eu peguei meus arreios todos, derrubei os pelos chão, saí debaixo de tanta poeira, descemos a rebanceira do riacho. Quando nós encontramos o pau-ferro caindo, e recebeu um tiro na cabeça, viu? Ninguém sabe se foi da volante ou se foi dos companheiros no ataque que foi, mas teve muitos tiros, viu? Então os meninos saíram atrás, brincando atrás dos polícias até lá o poço das trincheiras. E eu e moça carregamos o pau-ferro e tratamos de abrir um buraco, botamos ele e fomos embora. Depois parece que foram 3 dias, eles foram, arrancaram, tiraram a cabeça, levaram para o poço.
Depois levavam para Curralinho, em uma lata. Aí nós soubemos que ele ia com a cabeça do rapaz, era gente de Curisco. Então veio um amigo da gente chorando e disse, olha, se eu fosse um cangaceiro, eu ia tomar essa cabeça agora. Aí por isso que eu disse, não, nós somos companheiros e vamos apanhar agora. Saímos e emboscaram a estrada. Eu e Maria de Pancada passei uma paz de pegar o pessoal que desciam para não avisar. Todo mundo que descia nós pegava e deita aqui. Se correr nós atira. Aí peguei muita gente. Quando veio o soldado, aí emboscaram todo mundo, tudo bem pertinho, a estrada passava eles todos aqui. Quando eles vieram chegando aí, eles atiraram, acho que morreu. Não, parece que um Vicente, que era da polícia, morreu logo assim na frente. E o Ceci, eu e o Padre Mariano pegamos. Não, vai. Seguramos, quando eu Padre Mariano disse, espera aí rapaz, eu digo, eu já tomei o fuzil. Aí viemos com ele para onde estava a polícia, pequenininho. Aí quando chegou, o polícia ficou conversando com ele perguntando tudo, prometendo tudo a polícia. Por isso nós não queremos nada, eu quero a cabeça do meu rapaz. E a sua que o ensopado vai ser mais preço. Essa daí já acabou. Aí daí, capitão, eu lhe dou o rádio, temos isso, temos aquilo. Nessa hora nós não estamos precisando de nada, só da sua cabeça para fazer um ensopado mais preço. Quando veio um dos cangaceiros, atiraram no rapaz e matou. Por isso que eu não gostou não. Então nós fomos embora. Nem sei a definição da cabeça. Se levaram, se ficou aí, não me lembro mais. Não sei, foi terrível. Não, ele desistiu. É dizer deles porque pegou, tomaram a cabeça do rapaz. Se foi morto, já estava enterrado. Para que fazer isso? O mal feito da justiça e da polícia ninguém conta. Só fere Lampião, um homem daquele. Lampião era uma figura interessante. Agora ninguém soube aproveitar o que ele era. Vamos matar. Deita aí, Lampião, para se matar. Não, ele podia pular para matar também, aturar mais uns dias. Lampião roubava. É mentira que ele não roubava. Ele pedia, não dava. Ele tomava, que ele não ia morrer de fome para satisfazer ninguém. Né? Então o caso era esse. Ele não roubava, não, é história. Eu convivia com o Lampião. A coisa mais interessante do mundo, eu aprendi a dominar, a governar, a mandar. Um Lampião, foi um pai que eu encontrei. A ocasião de ter 200 e tantas pessoas em um rancho, a ordem daquele homem era uma coisa como nunca se viu dizer em ninguém. Fulano é isso, ali aqueles homens não tinham o que dizer, eu não vou, não, era a ordem. Quando eu encontrei ordem, disciplina, união, dividir, tudo foi com Lampião, foi o pai que eu achou. Hoje eu vejo falar o que falam de Lampião, me dói. Não gosto, porque foi onde eu aprendi. Curisco foi meu marido, foi meu professor, foi meu pai. Foi por isso. Se eles tinham a situação deles, não tenho culpa disso, mas eram gente. Lampião era gente. Eu não sei nem explicar o que era Lampião no mundo. Se ele passava aqui, vocês estavam aqui, ele era um amigo, ele dava, ele conversava, dançava, e fazia aqui tudo. Quando saía, ele dizia, bota a criolina aqui, porque sai, se os macacos chegar, conhece que nós estivemos aqui. E não diz a ninguém, ele diz que eu bati, que eu rasguei tudo, que eu quebrei, que eu fiz e aconteci, para não judiarem vocês. Porque se dissesse assim, bom, passou aquele Lampião, passou a noite, você não ficava com nada, que eles tomavam tudo. Quebravam, tomavam tudo, batiam, levavam preso, matavam. Eu conheço diversos casos de quem morreu enterrado, meninos, rapazinhos amarrados pé e mão, jogados dentro do fogo. A polícia, a justiça que existia no mundo melhor do que Lampião era essa. Lampião nunca fez isso, né? E quando ele fazia, tinha um motivo.
Tem um motivo. Se ele passava aqui, dava o dinheiro, ajeitava tudo, brincava, dançava, saía, dizia, olha, Savolando chega aqui agora, eu não puder dizer que eu passei aqui, digo, mas não quero que ninguém corra para dizer que eu passei aqui. Corria dizer, seguia no mato, saía de pontapé, chegava na polícia, estão ali. E eu atirava, morria 2, 3. Ficava de outro canto, ele ficava ali vendo aquilo tudo. Por isso sentiu que ele estava ali, corria, dizia, a polícia está ali. E atirava para mim. Quando pegasse um desgraçado desse, o que ele fazia? O que ele fazia? Lampião era um homem sem lei, assim. A lei de Lampião, quem fazia era ele, que tinha coração, ainda temia a Deus. E a polícia não fazia isso não, era pau, era roubar. Minha mãe, com 3 irmãs minhas, foram presas 5 dias, sem água e sem pão, e apanhando para dar conta de mim. Meus irmãos, um de 11 anos, o outro de 7, foi arrancado as unhas de ponta de faca. Meus irmãos, meu pai amarrado em burro bravo, tiraram a orelha, bateram de matar, arrastaram do burro bravo. Aí queimaram casa, queimaram tudo. Dele ficou sem nada, não fiquei com chinelo em casa que eles roubaram tudo. Esse aqui é o bom, Lampião, foi Lampião, não foi não, era quem perseguia. O banditismo que fazia era justiça. Queimando, roubando, tomando. Meu pai era um homem rico, ficou sem nada na vida. Acabou tudo. Chegava, se arranchava na guarda, porque a de Vicente passavam, faziam carro, acabaram tudo. Não ficaram com nada, é deportado para Alagoas, para Mucanto, para outro. Isso era um bom. O Lampião fazia isso, não. O Lampião não fazia isso, não. Ele era um homem como devia ser um homem, mas se dissesse que ele era bom, morria. Morria, queimavam, faziam o que podiam fazer. Era isso, a versão do interior é essa. Eu fico doente quando eu vejo certa gente sentar e dizer que era Lampião. Bom, ele era bom, era perseguido, era um homem sem lei. Era um homem que esperava no mundo morrer, rezando, cantando, ou a direção que tivesse, avistou matar, né? Que lei que podia ter um homem desse? Né? Nós ficamos no Raso da Catarina 8 meses. Quando foi descoberto, tinha abóbora, tinha milho, tinha muito feijão, plantado por aí. Por que não deixavam ele viver? Enquanto eu existir com vida, ninguém fala de Lampião que eu não gosto. Que se ele fazia, era a defesa que ele tinha. Se você via ele no banco, ele passava aqui, mandava ele chamar, você vinha, ele dizia, meu amigo, estamos precisando disso. Você ia buscar, dava a ele. Dizia, bom, se não tiver defesa para encobrir que eu passei aqui, bom. Mas se tiver, não precisar, não tem que chamar ninguém. Você saía correndo, chegava lá, passou ali, não passou, saiu agora. Saíam atrás dele, matavam 2, 3, ou feria outros. O que era que ele pegava, podia fazer com você quando ele encontrasse? Dar risada, realizar, não, pancada. E ele não fazia isso. Se era o Curisco, dizia que favor apertada, mão cortada, não se batia num homem. Ninguém conta de desastres de Curisco. Se não fizesse, não investigasse mesmo, para ele fazer uma das dele. Mas depois de mim, Curisco não era malvado, não. Eu sei que Curisco era um homem decente, prendado, era uma figura interessante, o meu marido. Era Curisco, não era porque fosse meu marido, não. Era branco, era bonito, era instruído em tudo, era um homem. Agora, quando boliam com ele, pronto, o que é que ele devia fazer? Eles não tinham lei, não, para dizer, não vou para cadeia, isso, não, eles eram um homem sem lei. Não tinha nada que a punir. Que ia punir, que não passa, assim, não. E eles ainda não matavam, eu mesmo não deixava. Eu governava por isso com uma chave na mão da gente. Bom, eu só quero deixar gravado aqui na Fundação Joaquim, Fundação do Cangaço, Museu do Cangaço de Aracaju, porque eu tenho 3 filhos
agora tenho 2 filhos. A Expedita tem 4 filhos. Dada tem 3 filhos. Se fosse por causa de dizer que era bandido, que era ladrão, que era assassino, como muita gente fala que entrou no grupo para roubar, os filhos da gente tinha que ser, algum deles tinha que ser um bandido, um ladrão e um assassino. E graças a Deus não tem nem ladrão, nem assassino, nem estrupador, nem nada. São os filhos decentes, são os filhos estudados, são os filhos que nunca deu dor de cabeça para os pais. Por isso eu agradeço a Deus, ter os filhos que tem, que acho que a Expedita também é a mesma coisa, e a Dadá. Não tinha nada disso. Se fosse puxar o pai, como muita gente fala. Quando eu me entreguei, que cheguei em São Paulo, muitas pessoas dizem, gente pobre, porque a gente mais ou menos não dizia. Não, minha filha não vai brincar com a filha da Cila, que ela é uma cangaceira, é uma bandida. Meus filhos nunca me deram dor de cabeça. E esses povos que falaram, eu vi muita desordem na casa deles. Por isso é tão bom a gente ser honesta, ser competente para nunca de mal acontecer. Olha, eu vou voltar porque Dona Dadá me falou aí sobre o fato de Lampião, a liderança de Lampião. E isso me trouxe assim a lembrança, um fato extremamente importante e que demonstra o poder de liderança que esse homem exercia, este homem sem instrução. Existia sobre 200, 150 e me parece que chegou uma época que ele chegou a ter 300 cangaceiros. Eu vou contar um episódio, eu gostaria que Dona Dadá e que Cila ficassem atentos, porque é possível que no momento que me foi contado, na pesquisa que eu fiz, na pesquisa que eu fiz, é possível que me tivesse sido transmitido de modo errado. É o seguinte, tinha no bando de Lampião, tinha um indivíduo, e este sim, talvez o mais terrível, mais sanguinário, um sanguinário mesmo, se chamava Zé Baiano, certo, Ciro? Zé Baiano tinha como companheira Lídia. Lídia era uma morena lindíssima, e dizem até, não fui sim de uma das duas, mas dizem que Lídia era mais bonita do que Maria Bonita e do que Cila, que eram tidas como as 2 mulheres mais bonitas do bando. E que Zé Baiano tinha um ciúme tremendo de Lídia. Tinha um ciúme tremendo de Lídia, que é feio, tal, fedendo, essa história toda. É horrível, é horrível. Então ele era um dos subchefes do bando, né? Então ele, numa daquelas saídas, entrou um garoto cujo nome realmente me escapa agora. Ele aproveitou e disse, você vai fazer o seguinte, eu vou sair, você vai continuar, toda vez que eu sair, porque ele andava meio desconfiado que Lídia não gostava dele. Você vai fazer o seguinte, e esse garoto era do subgrupo de Labareda. Então a parte de Labareda mandava naquele grupo e tal, e no total o grande chefe era Lampião. O menino começou a ficar junto de Lídia, obedecendo a orientação do Zé Baiano. Mas a amizade foi se transformando de tal forma que terminou daquilo que não deveria ter terminado. Terminou num romance entre Lídia e ele. E tinha um bandido que andava, o garoto era de Curisco, né? Andava tocaiando, olha aí, foi uma observação, andava tocaiando muito Lídia. Porque Lídia é muito bonita e tal, Zé Baiano feião, escapulia e tal, vamos ver aí o que é que dá, mas o resultado não deu nada. Mas ele surpreendeu Besouro, não foi? O bandido era Besouro. Besouro surpreendeu o garoto no mato com Lídia. Disse, bom, e agora? Agora eu já vi, como é que vai ficar? Mas Lídia era uma mulher extremamente corajosa. Ela disse, olha, o que vai acontecer é simples. Você faça o que você quiser, mas não vai ter nada, não. Ela disse, eu vou contar, Zé Baiano. Você pode contar, mas não vai ter nada. Quando o Lampião voltou, em plena reunião e tal, então ele aparece, disse, Zé Baiano, eu tenho uma coisa para lhe contar, é uma coisa muito séria. Aí Zé Baiano disse, pai não, pode contar. Ele disse, olha, eu vi Lídia assim, com... Aí disse lá, Zé Baiano, que já era uma fera por natureza, ainda mais ferida, se tornou Ave Maria. Então disse, Lídia, é verdade o que ele está dizendo, Lídia jamais foi uma mulher que fugia à responsabilidade, não é, Dada? Não era corajosa? Então Lídia olhou e disse, dona Cília, não conheceu, né? Mas disse, não, é verdade.
Eu estive realmente com o menino e tal. Agora ele está lhe contando porque ele também queria. Quando eu disse que ele queria Lampião, de imediato atirou. Matou Besouro. Matou e Lampião, e Zé Baiano virou uma fera, né? Virou uma fera e disse, hoje eu mato, eu bebo sangue, faço isso, acontece tal. Mas Lídia não, Lídia eu vou pegar, vou entregar o pai dela, vou devolver o pai dela. Todo mundo sabia que Zé Baiano não iria entregar coisa nenhuma, iria matar. Tanto que poucos metros adiante, o pessoal do grupo começou a ouvir os gritos de socorro de Lídia, que ela estava sendo morta a cacetadas. Zé Baiano estava matando Lídia a cacetadas. Quando ele volta, ainda enraivecido, enfurecido, aquela criminosidade toda, a criminalidade toda extrapolando com aquele ódio, ele disse, e agora, cadê Besouro? O Lampião disse, tudo bem, Besouro está aqui, porque agora eu vou matar ele. Ele disse, você não vai matar coisa nenhuma. Lídia você matou porque era sua. Besouro é de Curisco. Para você matar Besouro, você tem que pedir licença a Curisco. Se você matar o garoto, ele mata agora. Essa é a versão que me contaram. Não sei se é verdade, e eu gostaria que minha amiga Dadá ou qualquer uma pessoa, porque foi um detalhe que eu achei muito estranho no fato. Então eu gostaria que ela me contasse, porque inclusive eu estou preparando esse livro e é evidente que só conversando e obtendo informações de outras pessoas que viveram a época que podem contar para que nós não possamos incorrer. E eu, como muitos erros têm sido encontrados em livros, eu não quero cometer esses erros. Mas eu gostaria que a senhora me contasse se realmente houve essa versão do assassinato. Na hora do acontecido, quem pegou os dois, correu disso no rancho. Entendeu? Foi quem descobriu o caso. Aí veio chegando Lídia. Aí ele falou para Lampião, disse, sabe, capitão, por que veio contar? Porque ele me exigiu também. Aí Lampião tirou para dela e atirou em coqueiro. Foi. E o do caso foi bem que vi, era de Curisco, um lourinho. Tá? Então foi verdade, pai. O quê? Então. Está certo, e Zé Baiano matou. A cacetada. Depois chorou quase uma semana em cima da cova. Ô, minha gente, lá em Poço Redondo, na fazenda Paus Pretos, é uma fazenda que pertencia ao famoso coronel sergipano Antônio Cacheiro. Tem uma pia, um riacho, que dentro desse riacho tem uma piazinha, chama Pia das Panelas. Nessa pia é um cemitério de cangaceiros. Lá está enterrado a Lídia, está enterrado Zé Vaqueiro, que era um coiteiro, que era vaqueiro do Antônio Cacheiro, e está enterrado Rosinha, a companheira de Mariano. Bom, eu vou ver se reavivo mais uma vez a memória de nossa querida Dadá. Ela disse que trazia Curisco, era uma chave na mão dela. E realmente era. Ela tinha uma ascendência muito grande sobre Curisco. Há um fato que marcou a vida de Curisco e de Dadá. A volante não sei, Dadá, se você vai lembrar disso. A volante de Antônio Recruta andava a carta de Curisco lá para as bandas do estado da Bahia, a divisa Sergipe e Bahia, na fazenda Lagoa da Serra. A volante alcançou o bando de Curisco. Pelo que eu sei, e ela vai confirmar ou não, ela vinha caminhando mais um cangaceiro chamado Guerreiro. Esse Guerreiro tinha alguma aparência física alto, forte, com Curisco. Então, existia um componente dessa volante chamado João Torquato, que o pai dele e um cunhado, o pai era Torquato José dos Santos, e o cunhado Firmino, haviam sido mortos pelo bando de Mané Moreno. E o João Torquato foi para a volante do Antônio Recruta, primeiro para Zé Rufino, depois Antônio Recruta, para caçar
caçar cangaceiro. E nesse dia ele encontrou com um bando de curisco. Atirou em guerreiro, matou o guerreiro. O bando fez trincheira no paredão de um tanque. E lá mataram também um garotinho que era cangaceiro, roxinho. E nesse tiroteio, o curiço saiu baleado nos 2 braços. Dadá, quando viu ele baleado, ficou entre o João Torquato e o Curisco, salvando o Curisco e atirando no João Torquato. E João Torquato xingava ela de uma série de nomes feios, e ela respondia tudo, até que descarregou a arma. Assim que descarregou a arma, ela ficou atirando pedra no João Torquato, já era de tardezinha, que deu tempo o Curisco chegar numa baixa e ir embora. Isso era as versões, a conversa do João Torquato. Eu não conhecia a Dadá, graças a Deus estou conhecendo ela nesse simpósio, e eu queria saber dela, e dizer aos senhores se isso realmente aconteceu. Por isso que inventou uma viagem para encontrar lá com os amigos, para comprar uma fazenda para a filha dele, Maria do Carmo, a fazenda do Macaquinho. Então, essa viagem, eu tinha um negócio comigo, eu tinha um aviso, o que eu pensava não tem mais que acontecia. Todo mundo já estava acreditando nesta base. Eu dizia, eu conheço, não vamos nesta viagem, eu vou. Se você quer ficar, fique. Agora eu vou. Andava. Por isso que essa viagem não vai dar certo, esse lago aí está muito arriscado, eu vou. Se você quiser ficar, deixa na casa de um coiteiro. Ele disse assim, é melhor ir logo para me entregar e pronto. Ele ficava dando risada e seguiu. A gente viajava. Quando chegava uma distância de minutos, voltava a passar no mesmo lugar. Aí disse, eu vou. Subia num pau e disse, é ali. Quando eu chegava ali na frente, já era para outro lugar. Ele está vendo que não vai dar certo? Disse, eu vou. Aí saímos na casa. A casa do pessoal conhecido, que sempre se passava ali. Ele fica lá em cima porque vai chamar os rapazes que conhecem, eles são os donos da fazenda, para amanhã. Então, nós esperamos dormir. De noite eu sonhei com tanto urubu. Quando deu urubu, eu passei contar isso por isso, quando eu sonhei com tanto urubu, ele disse assim, é o macaco. Cada urubu vem com a turma de macaco nas costas. Eu digo, fique com sua anarquia que você vai ver. Quando foi de manhã, eu fiquei lá, ele disse, vamos embora, vocês desmanchem aqui o vestígio e vão embora que Dadá não está boa. Saímos, fomos para casa. O rapaz chegou e disse, olha, a buchada já está pronta, que ele mandou fazer uma buchada, matar um carneiro, fazer uma buchada. Disse, está tudo pronto, quer que traga para aqui? Ele disse, não, nós vamos lá para casa. Aí seguimos para casa. Saiu eu e Roxinho na frente. Eu e Roxinho na frente. E ele vinha atrás de todo mundo, que ele gostava muito de sair rezando, sabe? Então, quando eu cheguei assim, ele está na casa, eu disse, olha, atravessa a estrada, vamos para casa. E tinha um baixio de catingueira, de socas de catingueira. Aí eu fui atravessando. Quando eu cheguei no meio da pista, eu vi foi a rajada de metralhadora que me cobriu de terra, da poeira. O Roxinho dali, não, ela dá esse anjo roca, eu digo, é macaco, menino. Mas a gente correu e por isso me chamava, só se via os meninos tudo atirando, porque eles não deitavam para atirar, não, a manobra era do corpo. Aí pularam para dentro de um barreiro. Barreiro você sabe o que é, né? Que tira barro para tapar, fazer tapa de casa. Aí pulamos tudo para dentro do barreiro, Alcides, tá? Curisco atirando, ele vamos sair daqui. Roxinho gritou, dona Dadá, eu olhei, ele estava caindo, levantando e caindo. O guerreiro recebeu um tiro no rosto. Eu me vi numa aflição tão grande, eu olhei, vamos sair daqui, Curisco. Ele disse, eu não posso dar costa daqui. O soldado levantava assim, os olhos azuis, assim, pertinho. Eu disse, olha aí o macaco, Curisco, o macaco te segura, apanhava a pedra. Eu não podia tirar a bala da cartucheira para encher um pente de um parabelo, né? Eu carregava 3 pentes no bolso. Mas já tinha desvaziado tudo. Eu pagava a pedra, metia na cara dele. Eu tocava de pedra, o macaco Curisco, naquele meio, o Curisco de Dadá, que eu olhei os 2 braços.
dois, um ele estava com a bandoleira do fuzil segurando assim nos dedos, e o outro braço todo estraçalhado. Aí eu morri, vivi, tirei uma coberta, pulei nos braços e disse, vamos embora, que vamos morrer andando. Aí saímos, tem essa moça que chama Camaratuba, no lugar que passa, fica aquele caminho assim. Aí nós saímos, sangue que minha roupa virou couro. Eu digo, vamos embora, com a mão nas costas dele, vamos embora, vamos embora. Eu disse, eu não tenho para onde ir mais. Eu digo, vamos morrer andando, rapaz. E segurando o fuzil. Naquele meio, passando por uma soca de catinga, eu tiroteio todo de metralhadora, tudo assim, uma coisa esquisita. Que nem muitos eu me... Aí então eu disse a ele, vamos por aqui, os outros rapazes correram todos, 6. Aí eu vi aquele do lado atrás de mim, correndo, as balas no corno, chap. Eu digo, vem aqui. Aí botei as mãos assim nas costas dele, eu digo, vá andando que eu morro, mas mato um. Aí virei, quando eu virei, o fuzil era o sangue, pegava nas mãos do sangue dele. Aí quando eu virei assim, olha, pertinho, ele saiu de trás das catimeiras, assim, meio careca, os olhos azuis. Aí disse pra mim, vocês desculpem, viu? Foi o que passou-se. Deixa o fuzil, puta da peste. Eu digo, aqui é homem, filha da puta. Tomou, filha da puta. Ai, me mataram. Ele me xingou e eu xinguei mais feio do que ele. Toma, deixa o filho da puta. E corri. O que é homem? Saí danada. Quando eu vou descendo, eu baixei, ele ia no estômago. Eu digo, vambora. Aqui veio um horror de gente e saí. Era o rapaz dele. Aí disse, pensei que tinha morrido todo mundo. Eu disse, bota o rapaz na frente, rapaz, deixa de conversa, vambora. Limoeiro, corta a cerca aí, beirando uma cerca de arame. Cada um cortava um lugar para sair na cerca. Cerca daquela solta, parece que de 6 fios de arame. Cortando aquilo tudo, nós saímos. Andando um pouco, eles viram onde nós saímos. Mandei raspar aqui chabeira, trouxeram uma água, botei a arnica, água de genuíno e mais um negócio, que eu esqueço agora. Eu mexi a ele bebeu, ele disse, passou a agonia, embora. E todo amarrado. Andamos 3 dias. 3 dias perseguidos deles, avistava, nós saía. Quando foi nos 3 dias, meio-dia, ele disse, eu não aguento mais, eu disse, vamos ver se faz um café para este homem. Patativa volta para a pista e vocês acendem aí um fogo depressa para fazer um café para ele. À noite nós já tinha passado que eu para levantar ele foi a maior luta, não podia para levantar ele, lutei. O rapaz eu mandei sair numa casa, dormiu, enfadado, não veio. Ele já foi se entregar. Quando é que vai chegar aqui, a volante para nos pegar. Aí, para levantar ele, era um pé de uma cerca, meti a cabeça assim na cerca, botei força, que era um pesado, levantei e vamos embora. Um mau cheiro que parecia uma coisa horrível, daquele sangue todo. 2 dias. Então, chegamos na frente, entramos num varejo, assim, estava uma água empoçada, aí vi urrando como um boi. Era a caixa de fósforo, chegou, não me deixou, não achou e veio correndo os bichos, que tá bicho assim dos braços, tudo isso. Eu não podia nem pisar no chão. Eu digo, rapaz, eu pensei que você tinha se entregado. Disse, não. Eu fui, cheguei lá, não pude chegar que tinha muita gente, e me encostei lá e peguei no sono, comprei agora. Coitada, enfadada, viu? Eu digo, vamos embora. Aí saímos. Eu sei que na hora que era para dar o café a ele, mandei a Patativa voltar para a pista e os outros acenderam o fogo para fazer o café. Quando a Patativa vai virando, macaco, minha gente, mas foi um tiroteio de comer. Mas eu tive uma mantença tão grande com aquele homem, carreguei ele, saí eu e caixa de fósforo. Levei. Saímos num riacho, atravessamos um riacho enorme. Ele disse, não vamos subir, agora seguimos um pouco pisando no capinho, nesse capinho que esconde o rastro. Aí nós saímos, titiando naquele capinho. Quando eu digo, vai ele na frente, eu botava ele na frente, saía atrás devagarzinho, com um fuzil. Com tão peso, eu descobri isso que eu não aguento esse peso. Vamos deixar as armas, quando você melhorar, nós vamos para ele. Eu disse, não, eu morro com minhas armas. Aí eu tomei o fuzil e saí arrastando o fuzil.
beirando o riacho, um rio enorme, beirando o riacho quando ele diz, macaco danado. Ai, eu ainda tirei primeiro do que eles, mas não tive defesa, com o peso, com o cansaço, que eles deram uma rajada tão danada que os barros de terra me derrubaram como lá, para me levantar com aquelas terras nas costas. Eles já tinham subido a ribanceira. Eu digo, bota o homem na frente, caixa de poço. Eu saí correndo, tomei uma ramada nos olhos. Quando chego numa vareta que ia passando, ele aí os dois. Eu disse, caixa de poço, vem atrás, deixa eu ir à frente, porque se você avistar uma cara, você não atira. Nós é de vencer isso. É um lugar bem, muita pedra. Eu saí na frente, botei o fuzil pegava. Isso daquela barra de sangue. Botei o fuzil em meia trava, saí na frente, olhando, porque o tiroteio foi aqui embaixo no riacho, eles podiam botar um cerco, né? Aí estava um homem em pé, assim de costa, aí eu disse, por isso não faz anda, ele disse, vamos pegar para ele nos tirar daqui. Aí eu andei, com o fuzil na meia trava. Quando eu ando para frente, se vira um macaco. Diz, é macaco, polícia. Em vez de eu destravar o fuzil, eu travei, com medo que eu tive. Em vez de eu puxar a trava do fuzil para tirar, sim, travei. Aí ele correu, ai meu pai do céu, minha Nossa Senhora, Santo Antônio do Pambu, não sei quem. Eu digo, correu, filha da mãe. Aí eu escutei, dá uma história, eu digo, não, que já saem os outros que estão aí embaixo, a força que está aí embaixo, nós entramos nos varedos. Eu andei aqueles matos todos, fui sair na casa de um coiteiro, de um amigo, tinha um pote enterrado, com tudo que se precisava, de remédio, de tudo, que no mato, e cobria de bagaço, quem sabia, a gente não sabia do ponto. Cheguei lá, tinha tudo, apanhamos aquilo tudo, dormimos lá em cima de uma barreira, quando foi no outro dia de manhã, 3 dias, e quando ele foi se levantar, a gente tudo ali, fazendo caldinho, uma coisa para ele. Levantamos, pode andar, em disposto, levantamos, levamos ele para dentro da roça de um amigo. Era a roça de milho, de feijão, e no canto da roça assim tinha uma capoeira de catingueira, uma soca de catingueira, mato, as meias cobertas tudo baixinha, cobrido de garrancho, ficamos ali. Ali chegou todo mundo, se juntamos ainda 9 pessoas, e eu fazendo o tratamento do braço. O braço era o braço direito, cortado daqui até aqui. Ali eu botava tudo de remédio, de raspa, de umbulanga, de mandacaru, fervia aquela água bem grossa, e botava farinha, mexia aquele mingau, aquele pirão bem grosso. Agora eu botava os remédios, que era suficiente que nós carregávamos. Aí ficou bom. 9 dias ficou bom. Gordo, mas o braço seco. Eu cortava aquilo tudo de tesoura, aqueles nervos, puxava aqueles ossos, só ficou essa lapinha assim. Ficou com o braço seco e a mão assim. Não pegava em nada. E o outro braço que pegou a bala, que eu tirei muito osso, eu não tinha muita firmeza do braço. Não. Mas com 3 meses e 19 dias, eu saí, vesti um vestido preto, que eu fiz uma promessa com Santa Rita dos Impossíveis. Aí eu saí de preto, eu digo, vamos sair daqui. Eu via a perna descalça passar, eu via subir, eu digo, por isso nós vamos, você vai ver o que vai resultar aqui com a gente. Ele disse, não vamos sair, eu quero o lugar, mas eu digo, nós vamos sair. Quando foi assim, eu disse, olha, desmancha todo o vestido, porque quando pega assim, acontece qualquer coisa. Nós saímos de manhã, quando foi de tarde, às 5 horas, foi cercado com macaco que não cabia nem no inferno. Mas nós já estava fora. Aí depois de 8 meses disso, ele morreu, mataram. Entrou os acordos para se entregar, dos cangaceiros, que eram liberados. Todo mundo se entregou. Quando sabia fulano, já se entregou. Fulano, já se entregou. Ele dizia, compadre Anjoca não se entrega, eu não vou me entregar. Aí fizeram acordo. Todo mundo se entregou. O resto que ficou, fizeram acordo para se entregar. E era todo mundo liberado, isso tudo. Então eu fiquei imaginando. Por isso era um homem complicado. E ele já tinha crime no estado de Alagoas, que o fulano deu na cara dele e ele matou o fulano. Que ele dizia,
Não se bate num homem. O homem se mata, mas para bofetada não cortada. Ele não aceitava que ninguém batesse, porque quem me botou nesta vida foi isso. O homem que deu de minha cara e eu não aceitei, matei o miserável. Eu fiquei imaginando, bom, se Curisco se entregar e botar ele para este lugar que ele já fugiu, vai se tornar outro caso e eu fico sem ele. E não sou de acordo ele se entregar, porque não só tem a vida do cangaço para a gente viver, não é? Eu disse, essa vida miserável para se viver. Então, eles fizeram o acordo. Quem não quisesse se entregar podia ir embora e deixar as armas, que o acordo era o mesmo. Aí veio os oficiais conversar com ele, que se não quisesse se entregar, poderia ir embora, que o acordo era o mesmo. E já que eu não aceitava ele, eu digo, não, você se entrega, pode ir. Agora eu não lhe sigo, porque eu não tenho natureza de ver você sofrer na mão de um, de outro, de bater. Eu não aguento isso. Você vai, pode se entregar, eu vou contra a minha família. Caso você vença na vida, eu volto. Você sabe que eu volto. Ele disse não. Então veio o acordo. Quem não quisesse se entregar podia deixar as armas todas e podia seguir a viver no lugar que quisesse, que era o mesmo acordo. Aí nós fomos embora. E foi eu com ele e a menina. Uma menina de 9 anos, que era minha filhada. O pai disse, pode levar, a senhora vai viver outra vida, pode levar, só que ela gostava muito de mim. Segui o Zé Rufino na notícia, nós fomos de estrada. Eu dizia a ele, nós podíamos ir oculto, chegasse um Rio de São Francisco, nós atravessávamos para Piauí, se veio uma coisa era outra. Eu disse, não, que estamos de acordo. Seguiram no rastro, onde encontraram 18 homens, fizeram um tiroteio, mataram ele e eu, por sorte, tomei uma bala na perna. Mas caí na mão de um filho de Deus, o João Rochão, e teve outro, que ninguém tocava em mim. Ficaram comigo. Era o medo que eu tinha, era cair na mão de macaco. Tinha macaco, eu me assombrava, eu era uma fera, com medo de cair numa alçada. Eles faziam com as mulheres quando pegavam horrores. Horrores como não pode existir pior. Sabe? Eu tinha medo disso. Mas na hora que eu caí, que não achei o pé, chegou o João Rochão e outro que nem lembro do nome. Aí veio Zé Rufino. Aí eu disse para Zé, ó Zé, eu sei que é covardia, mas eu vou lhe pedir, pelo amor de sua família, não deixe me desviar, pode acabar de me matar, mas não deixe eu na mão de soldado. Ele disse, eu sinto, você está ferida, Dada, mas ninguém toca em você, porque você é uma menina que eu andei, foi quem mais persegui cangaceiro, nunca achei um mal feito de você, portanto eu tenho que te poupar. Chegou um tal de Zé que acabaram de matar essa mulher, que ela vai dar trabalho. Ele disse, não senhor, já disse, quem combinar isso comigo não está certo. Bota ela numa rede e leva lá para o caminhão. Aí quando foi chegando, vem chegando um soldado, um amarelo miserável. Acabaram de matar essa puta. Ele disse, puta é você, tua mãe, disse, cara. Me dá o fuzil e me chama de puta. Me corre pelo meio. Aí eu disse, me dá o fuzil, me dê o fuzil. Pega aí o fuzil dele, ou me dê o seu. Não, eu digo, eu mato esse miserável. Aí foi, até hoje, se eu me encontrar com ele se esconde de mim. Eu estava em Paulo Afonso, na casa do meu primo, e tinha um senhor que foi da polícia, se dava comigo. Aí ele chegou na casa do meu primo, disse, misericórdia, fui embora. Não quero me encontrar com essa mulher, não vou fazer nada, mas essa ainda vem me olhar, eu digo isso aí. Foi assim. Dona A intervenção agora é despedida. Acontece, minha gente, que eu não estou inspirada provavelmente. Mas eu tenho que agradecer a vocês, esse povo maravilhoso que veio nos prestigiar, a memória do meu pai, que para mim, eu acho que não só para mim, como para todos vocês, foi um grande honra. Acho que merecia outro lampião. Eu pouco sei.
merecendo mais outro lampião. Mas o pouco convívio que eu tive, o pouco tempo, os poucos minutos que eu tive com ele foi maravilhoso. Eu tenho vaga a lembrança dele, vaga. Tenho mais do meu pai do que da minha mãe. Mas as 3 vezes que ele me visitou, é porque eu tinha medo. Eu não tinha, assim, a coragem de encarar. E também o pessoal acho que me recriminava. Ninguém me tinha como pessoa assim, tinha como raça de lampião. Então, em 69, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que pena que ela faleceu e vocês não tiveram a oportunidade de conhecer, foi Cristina da Mata Machado. Daí foi quando eu vi e vim conhecer o lado bom do meu pai. Foi Cristina que me ensinou a conhecer o lampião, que era meu pai, mas eu não conhecia. Aí foi quando eu vim conhecer, admirá-lo e gostaria que hoje, na época de hoje, ele fosse vivo. Porque eu acho que era uma coisa mais diferente. E vocês também tinham a oportunidade, essa geração de hoje. Então, para mim, é um grande orgulho ser filha do homem que sou e da mulher que sou. Sou casada, tenho um marido maravilhoso, que está aí. Tenho 4 filhos, 2 maravilhosas, perfeitas e maravilosas, e 2 netas também perfeitas e maravilhosas. Uma eu acho que você conhece, que é a Vera, a filha, que está encaminhando este museu. E a única coisa que eu peço nesse momento às autoridades, que não parem. Bote para frente. Não deixe morrer aí. Essa é uma continuação. Esse é um objetivo de Vera. Esse é um sonho realizado de Vera. Então, eu espero que vocês não deixem morrer. Caminhe. Bote para frente. Ele está engatinhando. Agora, deixe crescer. Deixe ele em paz. Deixe ele ir embora. São essas as minhas palavras e agradeço a todos vocês. O doutor Oswaldo Souza, que foi médico de Dadá, gostaria de fazer uma intervenção. Me entregaram aqui na mesa. Depoimento é puramente depoimento humano. Há 46 anos eu conheci Dadá e eu estava terminando o curso de medicina quando ela chegou na Natal Santa Isabel com a perna amputada. Era uma linda mulher, muito bem feita, muito simpática, mas muito sofrida. E daí eu me dediquei inteiramente a ela porque era profissão minha. Fui recriminado algumas vezes, inclusive por um colega que perguntou assim, certa feita, como é que você se dedica tanto a uma mulher criminosa? Então meu chefe disse, eu respondo por ele. Nós estamos fazendo a parte médica da vida da Dadá. A parte de justiça é feita com outra função, não com a função médica. Mas Dadá foi muito sofrida, principalmente lá no hospital. Algumas pessoas vinham visitar Dadá e ela sabe que o que eu vou dizer que é verdade. E apontava assim, essa que é criminosa, doutor, mata essa mulher, tem uma injeção dela para morrer. Dizia, mas minha gente, a função do médico não é matar, a função do médico é curar, a função do médico é tratar. E então estabeleceu-se entre nós dois uma grande amizade, ficamos amigos, e ela me contou umas convidências do bando, e que eu não posso confessar porque ela me contou como no confessionário. Todavia, ela foi cuidadosamente tratada, levou muitos meses lá no hospital, e houve 2 intervenções curiosas. A primeira é que ela, quando foi operada, um colega nosso da polícia foi assistir a operação. Ela começou a fazer umas revelações, você que é anestesista sabe. Toda vez disse, aumente, aprofunde a anestesia. Então, o colega perguntou, por que você está mandando fazer isso? Porque você veio aqui assistir a operação e não ouvir depoimento. A segunda é que a polícia queria colocar
em torno do leito dela, soldados. O diretor não consentiu, o chefe de enfermaria. Aqui a enfermaria era grande e aberta, você tem que lembrar, na enfermaria Santa Maria, né? Eram 40 leitos, 20 de um lado, 20 do outro, com um corredor no meio. Então, primeiro eu não consigo, porque eu não vou admitir soldado aqui na enfermaria, porque aqui tem 40 mulheres, ele pode se adiantar. E uma freira, que ela sabe também quem era, a irmã Felicita, que era a superiora do colégio, disse: eu garanto por ela. Então, disse o delegado: o senhor garante por uma criminosa? Disse: garanto. Eu creio em Jesus e nela. Ela não vai fugir. Uma mulher dessa com a perna cortada, e Dadá saiu do hospital sem fugir. Dadá saiu mais ou menos curada. Foi-lhe dada uma perna mecânica, ela não se adaptou. Ela recebeu uma outra perna da Alemanha, também não se adaptou. Está usando muleta, uma coisa que ela sabe que eu sou contra, e já disse que ela não deve usar. Portanto, Dadá está aí, o meu testemunho é puramente profissional, mas o que eu sei do bando que ela me contou, eu fico reservado para mim. Muito obrigado por ter. Foi dirigida à mesa a seguinte indagação: o que foi feito dos sobreviventes de Angicos? Eu pediria a Juarez Conrado que respondesse. Bem, os sobreviventes de Angico, eles, na sua maioria, conseguiram fugir, outros foram presos, e hoje nós temos aqui na mesa a prova evidente. E hoje nós temos aqui na mesa o resultado de alguns daqueles que conseguiram escapar à chacina de Angico. Nós temos a figura de Dona Dadá, por exemplo, que eu conheci nos idos de 1969, 1970, na Bahia, já com uma nova família constituída, com seus filhos trabalhando. Hoje já tem uma filha, minha querida amiga Maria do Carmo, hoje ela está me formando, já está com 7 filhos. Então são pessoas que tem Dona Sila, tem, enfim, um sem número de pessoas que, depois de haverem cumprido pena, conseguiram se reintegrar à sociedade, contando para isso com pessoas esclarecidas e que compreendiam o fenômeno do cangaço. E eu estaria sendo desonesto comigo mesmo se não reverenciasse aqui a memória de um grande, um ilustre homem, um ilustre alagoano, que por muito tempo dirigiu a Escola de Medicina na Bahia, fundou o Museu do Nina Rodrigues, é o professor Estácio de Lima. Professor Estácio de Lima, que estudou profundamente o fenômeno do cangaço e, como presidente do Conselho Penitenciário na Bahia, abriu as portas a muito cangaceiro, dando-lhes ocupação. E isso, a resposta que eu estou dando a vocês, foi uma resposta que eu entendo inteiramente desnecessária, porque antes de mim, com uma beleza extraordinária, a minha querida Sila já deu. O que foi feito dos sobreviventes de Angico? O que foi feito dos sobreviventes de Angico foram pessoas que se tornaram úteis à sociedade, pessoas que construíram nova família, livre da perseguição da polícia, conseguiu reconstruir uma outra vida e criar seus filhos dignamente. Nós temos aqui Dona Expedita, que eu não conhecia senão de nome, mas é uma senhora que eu conheço a filha dela, é uma profissional, minha colega. Eu sou colega com muito orgulho de uma neta de Lampião, ela é uma jornalista, Verinha. Então vocês veem o seguinte, que o fenômeno do cangaço, o cangaceiro, o Lampião, o sanguinário, o cruel, o bandido, o terrível, o homem sem entranhas, é aquilo que eu disse no princípio. Foi fruto de uma conjuntura social extremamente injusta, extremamente perversa, extremamente má, porque foi numa época em que haviam os coronéis que tudo podiam, tudo faziam e nada lhes acontecia, porque a lei era ditada por eles, a lei era dos mais fortes e eles eram os mais fortes, eles faziam o que queriam e bem entendiam. Então Lampião, em 1916, quando teve um incidente, e eu volto a repetir aquilo que eu falei no princípio, em 1916, quando teve um incidente com Zé Saturnino, Lampião era um rapaz muito bem comportado, é preciso que se diga, em Vila Bela. Ele não nasceu bandido,
Ele foi tornado bandido pelas injustiças sociais da época. Então, é isso que eu estou dizendo. Os sobreviventes de Lampião, todos eles, à exceção, me parece, porque eu perdi o contato depois, foi a história de Volta Seca, porque Volta Seca começou a ter uma vida até meio irregular. Mas todos eles, pelo que me consta, nenhum, aliás, reincidiu no crime. Então é a prova evidente de que estes homens que estiveram no cangaço durante mais de 2 décadas, se tornaram o terror das populações nordestinas, não nasceram criminosos. Eles foram transformados criminosos, e aqueles que sobreviveram do assassinato, porque o caso de Maria Bonita, por exemplo, ela não morreu simplesmente no tiroteio, ela foi barbaramente, covardemente assassinada. Uma mulher já baleada, vê um indivíduo várias vezes com punhal, sangra a mulher. Então foi de uma crueldade terrível. Então o que é que ocorre? A pergunta que foi feita, o que restou dos cangaceiros? Restou criaturas que se reintegraram à sociedade, mostravam que poderiam, se não tivesse aquele episódio que os levaram à prática do crime, poderiam já naquele período colaborar dentro de suas limitações, dentro de suas modéstias, para que o país se tornasse menos miserável com essa política injusta, socialmente injusta, que ainda predomina. Isso nós ainda encontramos. Nós encontramos isso aqui. Se sairmos aqui, nós vamos encontrar os garotos aí na rua sem escola. É a culpa de quem? Então esse não vai se transformar no Lampião de amanhã, mas vai se transformar no Escadinha, que hoje é o terror dos morros carioca. Então é isso simplesmente que está acontecendo. A pergunta, para que não fuja, o que é que foi feito? Bom, o que foi feito dos sobreviventes de Lampião foram pessoas que se tornaram dignas, reconstruíram sua família, se tornaram úteis, criaram seus filhos, e hoje esses filhos, ao invés de serem bandidos, são pessoas que trabalham dentro de suas ocupações, de suas limitações, se tornam úteis à sociedade e procuram, dentro daquilo que lhes é possível, construir também a grandeza e o desenvolvimento do país. Meu caro Luiz Antônio, eu, me rendendo à sua inteligência, eu quero dizer que ouvi atentamente o que você falou. Então eu não diria que esse pessoal que sobreviveu à chacina do Angico, ele tornou-se digno. Então eu diria que esse pessoal teve resgatada a sua dignidade, que as volantes não permitiam que provasse que as seguiam. Então eles têm agora a condição de resgatar sua dignidade, porque eles nasceram dignos, se tornaram indignos para a sociedade, que foi uma sociedade representada pelos coronéis, representada pelas volantes, que de diferença para os bandidos só tinha uma: matava em nome da lei. Pergunta para Expedito: qual a data do nascimento do Lampião? Qual a data do nascimento do Lampião? Uns dizem que era 12 de fevereiro de 1990. Outros dizem que é 7 de 1990, afinal de contas, minha filha. E fica para eles responder, porque eu não sei. Mas, dona Expedita, agora eu li alguns livros, inclusive um que se aproxima assim mais da verdade, diz que foi 4 de junho de 1898. Aí, apareceu. 4 de junho de 1988. Que ele teria morrido exatamente com 40 anos, 40 anos, 1 mês e 24 dias. Ele nasceu a 4 de junho de 1898 em Vila Bela, no estado de Pernambuco. Não é em Vila Bela. Não, ele criou civilização. Eu estou invadindo aqui, a pergunta não foi para mim. Acontece o seguinte: eu tenho a certidão de nascimento de Lampião que está errada. É 7 de julho de 1897. Está errada. A correta é 4
4 de junho de 1898, que é o batistério dele. O batistério está correto. Essa data de 12 de fevereiro, que a gente encontra em vários livros, de 1900, ela atrapalhou se quiser 1990, é 1900. Essa data não é real. A real é a data do batistério. Eu apanhei esse batistério lá em Floresta, porque eles eram batizados lá. Aliás, eu peguei, não só dele, como peguei o casamento do pai, o nascimento dos outros irmãos, todo mundo. Aliás, tem até um negócio interessante. Todos dão a família de Lampião como sendo 9 irmãos. Eram 9 irmãos, sobreviventes, porque 2 crianças morreram bem pequenas. Na verdade, eram 11. Maria da Glória e Maria do Socorro morreram crianças. Uma com problema, o senhor que é médico, que tratou uma foi problema de infecção do ouvido. E a outra foi porque a família havia rezado e saíram para recolher, que era hábito da família. A família de Zé Ferreira era muito religiosa. E eles saíram para recolher os bodes no curral, e a menininha tinha dormido ali naquele instante, levantou-se, pegou uma lamparina de querosene, puxou, o querosene caiu em cima, pegou fogo e ela morreu queimada vários dias depois. Era isso aí, se tiver mais alguma coisa. Uma última pergunta que nos foi dirigida: quais os tipos de comida preferida pelos cangaceiros? A comida preferida dos cangaceiros era a melhor possível, porque quando a gente podia, nós comia queijo do reino, nós comia frutas, quando podia. E quando não podia, a gente comia o bodinho assado mesmo, que é muito gostoso, né, seu Manerzinho? Comia o bode assado, como diversas vezes. José, a gente ia viajando, não tinha o que comer, encontrava um porco no mato, porque sempre de primeiro o povo soltava, matava, tirava um pedaço, comia, matava um boi, tirava um pedaço, jogava outro fora, quando se podia. Às vezes a gente fazia para nós e não era nós que comia, quem comia eram os macacos. E quando a gente queria desviar um pouco dos macacos, mandava fazer o almoço, chegava numa casa, almoço não, que nós não falávamos nem almoço, era comida mesmo. Mandava fazer a comida e dizia: apronte daqui 1 hora que nós vamos buscar. Eles desciam para trás da casa numa gruta, mas era para enganar os macacos. Os macacos chegavam porque sabia que eles iam no rastro. Quando os macacos chegavam, o dono da casa dizia: eles vêm buscar a comida, porque eles daqui 1 hora eles vêm. Os macacos ficavam esperando, mas deixe que os cangaceiros falavam isto, que era para dar tempo eles andarem mais um pouco para esconder o rastro. Quando eles viam que não chegava, é que eles iam atrás, nós já estava longe. Outra coisinha que eu ia falar. Eu gostaria de explicar, porque tem muita gente que fala que Lampião morreu, depois que Lampião morreu, os outros que se entregaram foi covardia, porque eu já vi pessoas falar. Não foi covardia, nós se atrevemos muito a se entregar também, porque quando nós fomos para Jeremoabo, não foi logo em seguida que nós fomos para Jeremoabo, não. Demorou bastante dias, meses, para nós irmos para Jeremoabo. E o capitão Aníbal mandava carta por José Sereno, dizendo que era a ordem do Getúlio, mas ninguém ia acreditar que o Getúlio ia dar essa anistia como deu. Aí o José Sereno combinou com os outros: vamos se entregar, mas tem uma coisa, quando nós vemos se é verdade, tudo bem, mas se não for verdade, nós vamos revoltar, morra quem morrer. E assim nós fizemos. Eu agradeço a Deus estar aqui com vocês e agradeço também o Getúlio, que Deus ponha ele no bom lugar, porque foi a pessoa que deu a liberdade para nós. Deu a liberdade, nós ficamos em Salvador, foi o lugar que nós entregamos mesmo. Eles ficaram recebendo ordem no quartel de manhã, mas voltavam para casa, os que tinham as mulheres. E depois não foi só sofrimento no mato, porque no mato a gente sofria, mas depois nós se divertíamos, nós dançávamos, nós brincávamos. E quando nós se entregamos, eu acho que todas elas que se entregou se sofreu muito, porque dali de Jeremoabo, de Salvador, nós fomos para a fazenda
do Cardoso, e ali tinha jagunço e queria matar o José. O Cardoso chegou, falou para mim, disse: Cila, eu hoje vou matar o José. Aí o José chegou e eu contei para ele. No outro dia nós saímos, a Gilaenda, minha filha era pequena, que nasceu na Bahia. Nós saímos, eu com a menina, nós carregamos o que podemos, José com a roupa e eu com a menina. Nós viajamos do Rio Novo, que é para lá de Jiquié, até També, que é para lá de Vitória da Conquista, a pé, eu com a menina nos braços, meus braços em chapa, e não tinha lugar para a gente dormir. Nós dormíamos debaixo dos terreiros, das casas dos outros. Aí também que foi o sofrimento, porque o sofrimento no mato era eu só, era divertido, porque ninguém lembrava de morrer. Mas sair com a criança, depois com criança, foi muito sofrimento. E eu sofri bastante depois que me entreguei, que eu tinha trauma da vida, não queria falar com ninguém. Depois foi que me liberei, que nem diz a Expedita. Foi Cristina que deu essa liberdade para a gente liberar a minha língua, porque tremia tanto que eu não soltava a língua para falar nada para ninguém. E foi muito triste. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui, eu agradeço a dona Gleia e a Secretaria da Cultura, a Verinha, que foi minha companheira. A Verinha lutou para fazer esse museu, não foi brincadeira não. A gente ia lá pelo sertão com o menino fotógrafo e o motorista, nós andava a pé, a perua quebrava, nós saltava cerca, tudo, mas com a força dela, hoje estamos aqui com bastante gente maravilhosa, com pessoas intelectuais, com pessoas que entendem da cultura. Muito obrigado para vocês. Com quantos anos Cila e Dadá entraram no cangaço, com quantos anos saíram? Eu entrei no cangaço com 14, não tinha 14 anos completo não, e saí 16 anos, mas quando eu saí já tinha tido um filho no mato. Esse filho foi uma emoção muito grande de entregar para os outros, mas a gente entrega o que era que ele ia fazer, criar não se podia. Mas infelizmente, depois de 25 anos que eu estava em São Paulo, que eu voltei aqui em Aracaju, que eu fiz as últimas horas de Lampião lá no Angico com a Globo, foi que eu encontrei as pessoas que dei o cunhado do tenente Liberato. E ele disse que o menino morreu. Fizeram tudo, mas não teve salvação. Mas Deus levou, está tudo bem. Bom, eu não entrei no cangaço, me levaram. 13 anos incompleto. Me levaram, sofri muito. Passei coisas que eu não sei nem contar. Depois me tornei uma valente para ver se me tornava melhor naquela situação que eu vivia. Depois tomei amor àquele homem, o meu marido, que por aquele eu nem sei nem o que eu era. Até quando acabou-se tudo, eu entrei com 13 anos incompleta e saí com 12 anos. 12 anos. Uma pessoa que está participando aí pediu aí o número de cangaceiras, desses cangaceiros que participaram do Bando Lampião. Foram os seguintes: Sérgio Ribeiro da Silva, Dadá de Curisco, Lídia de Zé Baiano, Cira de Zé Sereno, Neném de Luiz Pedro, Inacinha de Gato, Dinda de Dilicado, Moça de Cirilo de Ingrácia, Rosinha e Otília de Mariano, Enetina de Cajazeiras, Adelaide Dulce de Criança, Cristina de Português, Lili de Moita Brava, Adília de Canário, Mocinha de Medalha, Veronquinha de Beija-Flor, Eleonora de Serra Branca, Maria de Azulão, Zulmira ou Alexandrina Vieira de Meia-Noite, Mariquinha de Anjo Roque, Maria Ema de Velocidade, Rosalina de Chumbinho, do Santo de Alecrim, Maria de Pancada, Maninha de Gavião, Catarina de Sabonete,
Dora de Arvoredo, Maria Juriti de Juriti, Áurea de Mané Moreno, Marina de Laranjeira, Toinha de Baliza, Iracema de Lua Branca, Duvalina de Moderno, Estrelinha de Cobra Verde e mais algumas que eu acho que meu querido Amaury sabe. Eu ia somente lembrar que quando o Volta Seca separou-se de Lampião, ele ficou um mês mais ou menos separado, ele arrumou uma menina para andar com ele que chamava-se Bidio. E essa também deve ser incluída aí no rol das cangaceiras. O Volta Seca, por sinal, que mora no Rio de Janeiro, em Santa Cruz, eu tive com ele 2 vezes, estava me contando essas passagens. Agora, aproveitando aqui, já que eu estou com o microfone, só vou esclarecer uma coisa. Foi perguntado o número de cangaceiros, eu não me lembro quem da mesa aí falou em coisa de 300. Isso jamais aconteceu. A vez em que houve mais cangaceiros foi na época mais ou menos de 26, 25, 26, o número atingiu aí coisa de 100, 100 e poucos, que é mais ou menos quando aconteceu o combate de Serra Grande, que em Serra Grande não tinha 100 cangaceiros, era um número menor, mas foi o maior combate que houve e os soldados eram 300 e tantos, os cangaceiros eram coisa de 80. De cangaceiros? Era coisa de 60, me contou o Zabelê que você conheceu, o Isaías Vieira. Quer dizer, jamais aconteceu o número de 300. Eles foram distribuídos em 4 grupos, constituídos de 17 homens, cada grupo. Olha, as fontes divergem. Eu tenho 60, 80, outros falaram em 90. Deve ser esse aí o máximo. Bom, as perguntas estão aí, eu não quero mais interferir. Por que o governo nunca se interessou pelo tombamento de Angico, ou seja, a transformação de Angico em monumento histórico do Estado de Sergipe? Embora presente a secretária de Estado da Cultura, eu gostaria de responder essa pergunta porque este processo tramitou no Conselho Estadual de Cultura em 1982, quando eu exercia a presidência. Eu lembro que o projeto, o pedido de tombamento surgiu quando houve um incidente, eu acho que com o Expedita, com o pessoal da Rede Globo, que o pessoal não deixou fazer uma filmagem na região, e sendo necessário, parece que uma autorização do juiz de Porto da Folha, se não estou enganado. Quando nós chegamos em Poço Redondo, se não me engano foi o Duval. Foi o dono da fazenda. Como é o nome do dono da fazenda? Edival. Então ele chamou Vera e falou que não ia atravessar. Então nós ficamos na casa de Alcino, aguardando Vera. Nisso, Vera tinha ido sozinha com ele, que ele tinha mandado com o pai de Sila, que o irmão de Sila, que ele tinha mandado chamar Vera. Eu fiquei preocupada, porque Vera sair sozinha com uma pessoa desconhecida, assim, à procura de uma pessoa desconhecida, mas Vera é meio assim, chamou, ela vai. Não teme nada, é tipo a mãe, o pai e o avô. Então, foi quando ele disse que não dava permissão a gente passar. Estava lá a Rede Globo, toda a equipe, Sila também. No dia seguinte, quando nós chegamos na canoa, ele estava lá já em prontidão. Dormiram lá. Aí falou, se a gente entrasse, morria todo mundo. Então o Evaldo Pacote sugeriu fazer uma ligação para o Rio para pedir um helicóptero para a gente passar. Depois, não sei por que resolveram, sei que nós voltamos e fomos lá pelo estado de Alagoas. Barreto de Lima, repentistas se apresentarão aqui neste auditório. À noite, a exibição dos filmes O Último Dia de Lampião, do arquivo da Rede Globo, A Musa do Cangaço, da Fundagem, As Mulheres do Cangaço, do arquivo da Rede Globo. Amanhã teremos, às 20 horas, aqui no Centro de Criatividade, exibição dos filmes Memória do Cangaço, do arquivo da Fundagem, e Lampião e Maria Bonita, da Rede Globo. Às 20h30, no anexo ao Centro de Turismo, na Praça Olímpio Campos, teremos a inauguração do Museu do Cangaço, a abertura com um show de Amelinha no Centro de Turismo. Eu agradeço em nome
da mesa, aos nossos companheiros que estiveram aqui durante toda a tarde, os companheiros do auditório, dizendo que nós não podemos esquecer que o cangaço é fruto de um contexto econômico, cultural e social do Nordeste brasileiro, de uma civilização que é completamente diferente da civilização do litoral, como nos chama a atenção Frederico Pernambucano de Melo, num artigo O Ciclo do Gado do Nordeste do Brasil, uma cultura da violência. Esteve presente, faz parte da história, e este museu, que amanhã se instala, que amanhã abre as suas portas, tem uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade de não apenas expor peças, mas se transformar, como devem ser todos os museus, num centro de debate, de pesquisa, de recolhimento de informações sobre este período da vida brasileira e da vida nordestina. Eu agradeço a todos, está encerrada a sessão.